Boa tarde a todos. É com muita satisfação que estamos dando início às atividades do projeto Editoração e Debate. E o nosso convidado de hoje é muito especial, é uma pessoa que tem uma história importante ligada à defesa e ao mundo dos livros. Recebemos hoje, com muita satisfação, o José Castilho Marques Neto. O Castilho, para quem não conhece, uma frase que resumiria ele foi o responsável pelo padrão Unesp de qualidade, além de ter sido presidente da ABEL. Castilho é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pesquisador, conferencista, editor e publisher, gestor público, consultor no Brasil e no exterior, autor de livros, capítulos e colunista da imprensa especializada em cultura e educação. É consultor ad hoc de organismos nacionais e internacionais da área acadêmica, educativa e cultural e de fomento ao livro, à leitura e às bibliotecas. Foi presidente da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Além disso, como eu falei anteriormente, foi o responsável pelo padrão Unesp de qualidade, ou seja, foi graças à gestão do Castilho, ao esforço do Castilhos, que a Unesp, a editora da Unesp, conseguiu ter esse padrão de qualidade que hoje nós respeitamos e admiramos. E para conduzir esse debate, com muita satisfação, temos aqui a nossa colega, nossa parceira, professora Marília de Araújo Barcelos, que é professora do Departamento de Ciências da Comunicação, onde foi coordenadora do curso de produção editorial. É doutora em letras e estudos de literatura pela PUC-Rio. Esta live é uma promoção da editora da Universidade Federal de Santa Maria e do Observatório Socioeconômico na Covid-19. Uma parceria também com o curso de produção editorial, no qual agradecemos à comunidade do curso de produção editorial por esta parceria. Também nossos agradecimentos a toda a equipe da editora da UFSM, que está dando suporte a este evento, em especial ao Gustavo de Souza Carvalho, que está dando suporte à transmissão desta live, a Denise Garcia Bortolotto, pela divulgação. Assim, estamos com muita satisfação passando a palavra para o Castilhos, para suas considerações, e depois a professora Marília, nossa parceira, irá mediar esse debate. Castilhos, tudo bem? Muito obrigado pela participação e seja muito bem-vindo. Espero, quando esta pandemia passar, te receber aqui novamente na editora da Universidade Federal de Santa Maria, onde em 2015 tu esteves palestrando no nosso encontro da ABEL. Muito obrigado e seja bem-vindo. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Daniel, Marília, Gustavo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando principalmente para a comunidade da Universidade Federal da Santa Maria, essa universidade referencial para o Brasil, né, que tantas pessoas, tantos brasileiros e brasileiras formou durante a sua história. Né? É uma universidade também que eu tenho um especial apreço, porque foi de uma colaboração enorme quando exerci a presidência da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, nos 3 mandatos que eu exerci, tanto no início da ABEL, lá no final dos anos 90, quanto depois de 2011 a 2013. Tinha aí um amigo muito especial, professor, que dirigia exatamente, que, como bem lembrou a Marília, né? E foi uma pessoa que esteve na tesouraria da ABEL, na minha gestão, o Honório, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão leal, tão camarada, digamos assim, de todas as editoras universitárias, que tornou, de fato, a presença da Federal de Santa Maria algo também importante na história da construção coletiva, né, das editoras universitárias. Então, eu terei, de fato, um prazer muito grande de poder, em algum momento, depois dessa era tão difícil que estamos passando nesses anos de pandemia, já são 2 anos, né? A gente trabalhar e presencialmente estar aí com vocês. Eu queria
dizer a vocês que esse tema da edição universitária, talvez dentro de toda a minha já longa vida pública, à frente de projetos, à frente de programas e de instituições, que passaram tanto pelo plano estadual quanto municipal, aqui no município de São Paulo, quanto no governo federal, em várias ocasiões, a edição universitária pública, principalmente, porque é ligada à Unesp, Universidade Estadual Paulista, foi a minha atividade permanente durante todos os 27 anos em que estive à frente da editora, né, de 1988 até 6 anos atrás. Então, aquilo que me fez, até academicamente, né, mudar o meu foco de pesquisa, que estava dentro de uma área entre a filosofia política e a história política brasileira e internacional, meu foco de pesquisa posterior ao doutorado voltou-se primeiramente para a edição universitária, não apenas para a sua história, mas para a análise mesmo do lugar e do papel da editora universitária no mundo ocidental e tentando pensar um pouco essa experiência para o Brasil. Foram essas as diretrizes desses estudos, dessas pesquisas, que eu empreendi juntamente com o início da construção lá atrás, junto com vários colegas da Universidade Estadual Paulista, na construção da editora Unesp, que hoje todos vocês conhecem. Então, me parece que o primeiro ponto, quando nós falamos de uma editora universitária e da política pública, para tentar ser o mais breve possível, para a gente poder mais dialogar do que eu simplesmente falar para vocês, é que nós temos uma tarefa incessante, né? Uma tarefa, portanto, que não tem tempo ou limite para terminar. Na verdade, ela nunca termina. Na verdade, ela tem o mesmo destino de um livro infinito, aquele que sempre se desdobra, aquele que sempre se renova, aquele que sempre mostra a sua última versão, que é a versão da verdade científica, aquela que não é derrubada até que uma outra hipótese se afirme sobre ela. E aí ela se transforma enquanto verdade científica e, portanto, enquanto informação científica, né? Então, a tarefa de uma editora universitária, ela é incessante porque ela divulga e valoriza a produção científica em todos os países em que ela se instala verdadeiramente e profissionalmente. Entendendo desta maneira, é fundamental que a gente analise também, paralelamente, qual é a história da universidade e qual é a história da edição científica num país com as características de excludência e de ausência de políticas públicas voltadas para a ciência no nosso país, né? Ausência que foi muito forte pelo menos até a primeira metade do século XX, né? Nós tivemos uma educação tardia no Brasil, nós tivemos uma educação superior ainda mais tardia no Brasil, apenas no século XX, do ponto de vista de uma universidade contemporânea e como a conhecemos hoje, né, com pesquisa, ensino e extensão. Nós tivemos ainda mais uma editoração, uma atividade editorial no Brasil, que apenas após mais de 300 anos após a chamada descoberta do Brasil, ela começou a se instalar, apenas quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, e assim mesmo com todas as nuances e características de uma literatura e de uma leitura que se instalava apenas nas elites brasileiras, nunca sendo uma preocupação, até pelo menos os anos 30, do século passado, uma preocupação de fato real para que nós tivéssemos um país de leitores, né? E mesmo dos anos 1930 para cá, estou falando aí da Escola Nova, né? Estou falando de Mário de Andrade na cultura, estou falando de todos os pais e mães da Escola Nova no Brasil, onde a questão da leitura também se colocava centralmente. De lá para cá, nós tivemos alguns programas, algumas políticas importantes,
iniciativas, tanto locais, territoriais, nas várias regiões brasileiras, inclusive um certo destaque até para o Rio Grande do Sul, mas nós temos, na verdade, uma história interrompida de políticas públicas de formação de eleitores no país, coisa que é sobejamente conhecido e cujo resultado de todos esses anos ainda é um índice vergonhoso para o país de 12% apenas de eleitores plenos que temos no Brasil, segundo as pesquisas do Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, última edição de 2018. Então, quando nós temos, por um lado, uma tarefa clássica das universidades, né, ocidentais, que é no sentido não apenas de criar o ensino, a pesquisa e a extensão, mas colocar nessas tarefas finalísticas também a ideia de publicar, e temos uma história tão difícil como a história cultural e educacional do nosso país, certamente nós temos alguns impasses a resolver, né, quando falamos de editora universitária e políticas públicas. Vivenciei essa história estudando e, ao mesmo tempo, tentando lutar contra ela no sentido de superar as barreiras, né, e as dificuldades de se criar uma editora de universidade pública que pudesse dar saltos, né, sobre essas dificuldades. A primeira coisa que eu e muitos de nós naquele período, falo aí da segunda metade dos anos 1980, né, falando aí de 88, 89, começo dos anos 90, é que, antes de mais nada, é importante que a própria universidade, não apenas o grupo que está em torno da editora universitária, que quer a editora universitária, os seus professores, funcionários, muitas vezes estudantes, que tem aquela ideia da edição universitária, é importante que essa ideia se espalhe por todos os responsáveis da universidade, né? A começar dos altos dirigentes da universidade e por toda a universidade, né? É importante que a editora universitária que se instala, que surge ou que se renova, ela esteja muito vinculada aos objetivos da própria universidade, né? Afinal de contas, ela não é propriedade particular ou propriedade de grupos, ela é sempre uma propriedade de uma comunidade acadêmica que tem o seu próprio projeto enquanto universidade. Então, descoberto isso, né, nós partimos, a partir da experiência da Unesp, a um intenso diálogo com a comunidade acadêmica da Universidade Estadual Paulista, né? E passamos também a discutir e a rever a experiência das editoras universitárias naquele período. E é interessante, viu, Marília, Daniel, que naquele período não apenas a Unesp fazia esse movimento, mas nós tínhamos várias universidades que faziam esse movimento se juntando em torno da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, não é? E aí nós começamos a perceber, já numa discussão mais coletiva, que haviam muitas diferenças e nuances, inclusive com os tipos de universidades que estávamos constituídas, institucionalmente falando, né? As legislações diferentes entre várias universidades estaduais e as universidades federais, as universidades confessionais, as universidades privadas, mas todas elas necessitavam, como ficou bem claro, a necessidade da existência de um projeto próprio que, no meu entender, e preguei isso durante todo o período que estive na ABEL e dentro da Unesp, toda universidade e todo projeto de editora universitária precisa ter um eixo. E, do meu ponto de vista, que até hoje eu defendo, qual é esse eixo? O eixo é exatamente o leitor. Para quem estamos falando? Para quem estamos editando? Não é? O leitor, na verdade, ele tem, se sabemos para quem nós queremos nos dirigir, enquanto autores, enquanto editores universitários, enquanto universidade mesmo, não é? Se nós sabemos quem é e quem são esses leitores, nós conseguimos alinhar todo o restante da produção editorial, do fazer editorial, a partir do leitor. O que não apenas
dá claridade ao projeto, como dá a ele uma dimensão de política pública. Porque uma coisa que também eu tinha uma convicção muito forte no início, mas que depois eu aprendi e hoje defendo com dados, é que a existência de uma editora universitária ela só se justifica se ela estiver na ótica de uma política pública. O que quer dizer isso? Ela se justifica a partir do momento em que ela, como universidade, ela fala para a sociedade. Seja a sociedade que a sustenta, como no caso das universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, que é sustentada com os impostos do conjunto da população brasileira, como também as universidades confessionais ou privadas que são sustentadas por intermédio de subsídios privados e, ao mesmo tempo, por mensalidades dos próprios alunos. Porque quando nós queremos conversar entre nós, digamos assim, professores e pesquisadores, alunos, que trocamos pesquisa, há muito tempo nós já não necessitamos de uma editora para isso. Né? Quer dizer, eu sou ainda um professor do tempo do mimeógrafo. E na época do mimeógrafo, se você queria fazer circular algum paper, alguma coisa, resultado parcial da sua pesquisa, você imprimia um determinado número de cópias no mimeógrafo a álcool ou no stencil, né, que fazia uma sujeira danada, mas que funcionava porque imprimia e mandava para o correio para os seus pares. Hoje, na época da internet, já de muito tempo, essa questão já está altamente superada. Né? Então, não há nenhuma necessidade de uma universidade ter uma editora se for para ter uma discussão endógena, uma discussão interna apenas à sua comunidade. É óbvio que quando uma editora universitária de uma universidade edita, ela está editando para a sua comunidade, mas, seguramente, se é uma editora, ela está editando também para o país e para o mundo inteiro. Não é? Porque não há limites para o livro. Não há limites para uma editora universitária. O livro chega a lugares inimagináveis. Não é? E eu tive essa experiência inúmeras vezes, incontáveis vezes reafirmada, quando eu recebia nos 8 reitores que eu passei enquanto era presidente da editora da Unesp, nesses 27 anos, os 8 reitores foram unânimes em dizer, depois de viagens internacionais, que voltavam e era comum, encontrando uma universidade ou dirigentes culturais ou educacionais de vários países aí pelo mundo, dizer: o senhor que é o reitor da editora da universidade que tem a editora Unesp. Né? Ou seja, a editora chegava muitas vezes antes da Unesp. Porque esse é o caminho natural do livro. Né? Esse é o caminho, não diria natural, mas é o caminho provocado pelo livro quando você faz um trabalho voltado para uma dimensão e para uma escala de política pública. Né? Então, é isso que nós tentamos na Unesp, e eu acredito que muitos de nós tentaram naquele final dos anos 80 e durante os anos 90 na ABEL, e também num espectro latino-americano, que eu presidi também a Associação das Editoras Universitárias da América Latina e Caribe, a EULAC, né, que também é muito contemporânea da ABEL, são do mesmo ano de fundação. E elas começaram, tanto no nível nacional quanto no nível ibero-americano, houve um movimento sincronizado, né, das editoras universitárias para ter essa dimensão de política pública, rompendo aí as barreiras, né, da obscuridade que deixavam a editora universitária como se fosse algo apenas da universidade que a sustenta. Né? Ou seja, há muita história para ser contada nesse período, mas o importante é dizer a vocês que houve um nascimento, digamos assim, que dá o retrato mais acabado do que é hoje, ou do que são hoje as editoras, as nossas editoras universitárias, né? Que comparecem às feiras de livros, que comparecem a eventos do mundo do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, em todas as partes, né? Que se apresentam hoje como um segmento importante da edição universitária, mas a história é feita exatamente para isso, né? Para a gente mostrar que há um caminho a ser percorrido. E eu acho que
ainda há um caminho a ser percorrido para aperfeiçoar tudo isso que foi construído aí nos últimos 30, 35 anos. Né? Há um caminho a ser percorrido porque existem ainda muitas universidades que não se deram conta desse valor intrínseco e de terem uma editora universitária com autonomia editorial, com autonomia administrativa, com um profissionalismo adequado para que a edição da universidade seja realmente ouvida e, ao mesmo tempo, respeitada pelo conjunto daquilo que é uma enorme concorrência pelas narrativas contemporâneas. Não é? Quer dizer, como que... Aí algumas perguntas que poderiam ser colocadas, podemos debatê-las ou não, mas, por exemplo, colocar qual que é o papel, por exemplo, das editoras universitárias que transmitem aquilo que é fruto da pesquisa científica num cenário desolador como esse que estamos vivendo hoje, até patrocinado pela própria Presidência da República, em que você tem um campo fértil de fake news, de posturas anticientíficas, de posturas anti-educacionais, de posturas anticulturais, em que a evidência científica, a razão científica fica sendo substituída por crendices, por fake news, por bobagens absolutamente descartadas num país que já tem digamos assim, o progresso científico, né, e a consolidação de algumas tradições da ciência tão arraigadas como são o alto nível de pesquisa das nossas universidades, principalmente as públicas. Né? Então, o papel da edição universitária hoje e da universidade, cada vez mais, no meu ponto de vista, principalmente no momento que estamos atravessando o país, em que a universidade é atacada, em que a universidade é entendida como algo supérfluo, em que a universidade não perde, digamos assim, altos pontos de sustentabilidade, inclusive financeira, está público isso em todos os jornais, todos os dias, cortes profundos nas universidades federais, em muitas das universidades estaduais. Quer dizer, quando nós temos esse contexto, como nós devemos encarar a edição universitária? Do meu ponto de vista, é absorvê-la cada vez mais, é abraçá-la cada vez mais, porque a editora universitária, utilizando-se não apenas mais da linguagem do livro impresso, mas do livro digital, do livro de open access, de atividades como essa que vocês estão fazendo agora, que estamos fazendo agora, não é? Com todos os recursos que temos hoje da internet, da mídia e das possibilidades de edição que temos hoje, que são muito mais facilitadas do que nos anos 80, por exemplo, quando tudo isso começou de maneira mais forte e coesa, hoje, mais do que nunca, me parece que as universidades deveriam abraçar as suas editoras universitárias, dar-lhes a ela a importância necessária, colocá-las como centro estratégico da difusão do conhecimento científico e do combate e esclarecimento da população. Não é? Mais do que nunca, a nossa linguagem é uma linguagem que tem que chegar à população. É uma linguagem que tem que chegar a uma escala de atingir a população tão grande quanto existem nos livros de literatura, nos livros de não ficção que são trabalhados por editoras comerciais. Não é? Porque, antes de mais nada, o livro universitário, como eu disse no começo da minha fala, é um livro sem fim. Né? Ele é interminável, como são intermináveis os conceitos científicos. Né? Nele, nada de definitivo, de sagrado. Né? Aquilo que vem como ideia, como resultado das evidências das pesquisas, não tem nada a ver de sagrado. Né? Tem a ver com a própria evolução da ciência. E é importante que nessa saga, né, do livro acadêmico, nós consigamos compartilhar com o maior número de pessoas na população do leitor universitário, estando ele dentro ou não da universidade, que a gente possa compartilhar esse bem intangível, mas ao mesmo tempo fundamental, que são os bens produzidos pela ciência, né, pela ciência. Então, só para encerrar essa fala de introdução, eu queria dizer para vocês que, pela ótica da política pública e da formação de uma nação de eleitores plenos, né, que são dois assuntos que me são muito caros,
é fundamental, hoje, mais do que nunca, que as nossas instituições de pesquisa, as nossas universidades públicas, principalmente, e também as confessionais e as privadas, que de fato fazem pesquisa, né, que, ao mesmo tempo em que lutam pela sua sobrevivência de todos suas tarefas institucionais, elas se juntem e incluam as suas editoras como parte integrante desse esforço pela preservação do pensamento e da pesquisa científica. Né? Eu acho que entender a publicação universitária hoje como uma atividade fim da universidade é uma das chaves estratégicas para entendê-la, a universidade, como a política pública que ela é. Né? E baseada sempre naquilo que também dá sustentação e legitimidade pública às nossas universidades, que são políticas baseadas no conhecimento e nos valores democráticos, onde a inclusão de todos é a chave mestra para todos os direitos. Então, são esses desafios que eu queria colocar para a gente colocar a bola em campo, digamos assim, para poder prosear, como se diria aqui no interior de São Paulo. Tá certo. Castilhos, muito obrigada por essa explanação. Eu entro agora para mediar a questão do público, em relação a essa tua fala, que traz, né, a complexidade não só das editoras universitárias, mas também dessa função, desse papel que é editar dentro de um campo, né, com tantos agentes, inclusive tu és um dos participantes, né, ativo desse campo editorial, que inclusive na tua trajetória tu tens aí, no teu histórico, né, um livreiro, né, dentro de ti há um livreiro aí, né, dentre outras coisas, né, então tu trouxeste essa questão da diversidade da própria editora da universidade, né, esses desafios todos, a importância de se perceber a instituição universitária, né, que é um meio erudito, enquanto formador e capacidade que tem de ter o produto, né, e o conhecimento e grandes autores dentro das instituições, e a relevância que tem aí, né, quando tu trouxeste a questão da diversidade, de que se perceba para quem se vai publicar, ou seja, uma atenção aos leitores, não é? E aí nós temos sempre aquela pergunta assim, dentro dessa função editorial, dentro do campo que vai do autor até o leitor, em todas as suas etapas, né, editorial, como percebermos quem são esses leitores? Então, eu gostaria que tu trouxesse agora para os internautas, né, o que está sendo feito para se perceber esses leitores, onde é que eles estão, o que está acontecendo durante a pandemia, tu tens levantamentos, eu sei que sim, de pesquisas nessa área. Eu gostaria que tu explorasse um pouco essa temática para os nossos internautas. Perfeito, Marília. De fato, quando nós falamos de leitor no Brasil, já temos uma certa tradição na área da pesquisa a partir de dados da própria indústria editorial. Né? Então, nós temos desde as pesquisas do Sindicato Nacional de Editores de Livros, da Câmara Brasileira do Livro, que já fazem há muitos anos, inicialmente faziam com a FIP, da Faculdade de Economia da USP, e mais recentemente estão fazendo com a Nielsen, que é uma agência internacional de pesquisa econômica, né, dos dados a respeito da circulação dos livros e vendas de livros no Brasil, produção e vendas de livros no Brasil. Mas, mais recentemente, nós temos vários dados de pesquisas que procuram captar a leitura mesmo do Brasil,
que não vem apenas pela circulação comercial, né? Pela venda dos livros das editoras, sejam diretamente, seja pelas livrarias, sejam mesmo as vendas para governos. A Retratos da Leitura no Brasil, cujo resultado vai ser da última pesquisa, né, da quinta rodada da pesquisa, que é realizada a cada 4 anos, que vai ser divulgada agora no dia 28 de junho, numa live no dia 28 de junho, pelo Instituto ProLivro, IPL, também já se ocupa disso sequencialmente a cada 4 anos. Temos outras pesquisas em andamento também, que dizem respeito a sobre projetos de leitura que existem no Brasil, das suas mais variadas formas e territórios, né? É uma pesquisa qualitativa, está sendo feita agora. Eu sou um dos organizadores, realizadores dessa pesquisa, e junto com a Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, e também junto com o Itaú Cultural. Essa pesquisa, uma outra pesquisa sobre planos municipais e estaduais de leitura, que já foi concluída e também será divulgada agora esse mês, que eu fiz junto com a Renata Costa, que também, como eu, é ex-secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, foi feito também com a rede LECT, que é uma rede que chama-se Leitura e Escrita de Qualidade para Todos, que é uma rede do grupo empresarial, né, de fomento à cultura, que também já existe há muitos anos. Ou seja, hoje nós temos vários indicadores do como está a questão da leitura no Brasil. Ainda muita coisa precisa ser feita, mas nós já temos alguma coisa. E o que essa alguma coisa nos mostra, né, inclusive nesses tempos de pandemia, é que a questão da leitura no Brasil, ela se ressente hoje, fazendo uma conta nos últimos 4 anos, pelo menos, da ausência de políticas públicas de incentivo à leitura, como tivemos quando da implantação das anos de leitura lá atrás, em 2006. Mais ou menos, nós temos uma ponte muito interessante. Muito interessante. A leitura não se interrompeu para continua, inclusive sempre incentivada por todos os lugares do país. Eu sou um passarinho. Desculpa, Castilho, é que tem um chiadinho no fundo aqui. Tá chiado agora? Tá. Uma coisa errada aqui. Às vezes acontece, né? Enquanto tu vê isso aqui, eu vou trazer. Então, essa pesquisa que tu trouxeste, parou o chiado, né? A Brasil que Lê, né? E várias, o PNLL também é muito importante dentro desse leque que tu trouxeste agora, e o Viva a Leitura também, né? Que é um projeto bem bacana que tu participaste. Bom, vou me calar agora, passar a palavra para ti, que o chiado passou. Ótimo. Então, são vários indicadores, né? Por exemplo, o Viva a Leitura, que foi um prêmio, chamado o Prêmio Viva a Leitura, né? Que aconteceram 8 edições, até 2015. Né? Ele foi interrompido em 2011, 12, 13, voltou em 2014, e em 8 edições, nós tivemos em torno de 16 mil projetos de leitura inscritos para concorrer no prêmio. Não é? Agora mesmo, com pandemia, com enorme dificuldade, inclusive com o próprio desânimo mesmo das pessoas em inscreverem seus projetos nessa pesquisa qualitativa que estamos fazendo de projetos de leitura, nós tivemos mais de 1.000 inscrições pelo país todo. Não é? Ou seja, há um enorme esforço da sociedade, né, e isso foi muito incentivado pelo Plano Nacional do Livro e Leitura, no seu nascimento, lá a partir de 2006, no sentido de que a leitura passasse a ter uma outra visibilidade e um outro valor, do ponto de vista não apenas simbólico, mas efetivo, na construção
da nossa civilidade, né, dos nossos direitos enquanto brasileiros, né, da própria leitura ser encarada como um direito, né, como um direito. E isso, Marília, é importante a gente perceber que começou já um movimento no país muito intenso, nos últimos 20 anos, pelo menos, em que cada vez mais a leitura se estende para além das elites intelectuais e econômicas. Não é? Se você pegar um dado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, agora de 2018, né, que foi, aliás, desculpe, de 2019, essa quinta edição, cujos resultados estão sendo agora divulgados, vocês vão ver que as classes C e E, né, são responsáveis hoje por quase 40% das compras de livros no Brasil. Então, Castilho, desculpa te interromper, mas eu acho isso extremamente importante que a gente firme esse dado, porque existe, né, aí um informe de que só a elite consome livros e por isso se justificaria um imposto nesse produto, né? Então é importante que se traga essas informações. É importante mesmo, porque aí é uma visão obscurantista, né, extremamente elitista, que faz, e hoje se caracteriza como um dos retratos mais acabados, né? Uma declaração essa, como o ministro da Economia deu, né, de que o livro só atinge uma classe que pode pagar por ele, então podemos cobrar impostos, e questionado no parlamento a respeito disso, deu a resposta pior que poderia dar, né? Que é exatamente então, se o pobre não pode comprar, o governo vai prover, ou seja, o governo vai dar o livro ao pobre que não pode comprar. As perguntas que precisam ser feitas, e foram feitas a ele, é quem que vai selecionar esses livros? Quem vai distribuir esses livros? O que será contemplado? Ou seja, a pessoa com baixo poder aquisitivo, ela não tem o direito de escolher o que ler, quem ler, não é? E, ao mesmo tempo em que essas perguntas são feitas, as pesquisas como a Retratos da Leitura no Brasil demonstram que não é verdade. Quer dizer, a questão que está posta hoje para a população brasileira, ou pelo menos uma boa parte da população brasileira que sabe o valor da informação e do conhecimento, é que cada vez mais se aposta no livro, se aposta na leitura, como uma forma de crescimento individual e coletivo. Não é? Quer dizer, um dos retratos mais evidentes disso também, Marília, não apenas são os índices de leitura, ou esse dado impressionante, né, da compra que a classe D e E fazem, C, D e E fazem de compra de livros individualmente, mas, por exemplo, de 2008 para cá, em pesquisa da própria Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, houve um aumento de mais de 60% do número de bibliotecas comunitárias do Brasil de 2008 para cá. Ou Maravilha. Seja, exatamente. O que são as bibliotecas comunitárias? As bibliotecas comunitárias são fruto de um determinado território que se vê privado de políticas públicas de formação de leitores, ou seja, são territórios onde não existem bibliotecas públicas ou bibliotecas escolares que deem atenção à leitura e à formação de leitores. Então, a própria comunidade se reúne e faz a sua biblioteca. Né? Então, isso vem desmentir também cabalmente essa história que o brasileiro não gosta de ler. Né? O brasileiro, na verdade, tem pouco acesso ao livro. Daí, volto a repetir o argumento que eu estou dizendo a vocês em relação às editoras universitárias. É fundamental que as editoras universitárias falem com a sociedade, publiquem para a sociedade. Né? Quer dizer, é fundamental que aquilo que a gente colabora para a ciência, enquanto pesquisa e investigação científica, se reverta também para que a população como um todo possa compreender. Né? Ou seja, existem leitores, existem uma margem enorme, um contingente gigantesco de leitores ainda a serem formados, né?
Estamos apenas no comecinho de um trabalho mal começado e sempre interrompido, né? Como é o caso agora desse governo que interrompeu totalmente o Plano Nacional do Livre Leitura, que está indo contra a legislação ao não implementar a Lei 13.696, que é a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que engavetou. Mas, apesar de tudo isso, os leitores seguem e continuam. E muita gente que milita pela formação de leitores mantém a sua atividade diuturna, né? Então, há um campo muito grande ainda para caminhar. Perfeito. Nós temos aqui uma participação dos ouvintes, e eu queria só destacar, sim, além do que tu falaste, eu tive hoje uma informação de um estudo da Unicef, né, em que os brasileiros, né, perderão de 2 a 3 anos a educação, né, ou seja, a gente, com a questão da pandemia, e principalmente que nós não estamos preparados até para o digital, né, há quem diga que vai rolar aí o figital, que é o físico com digital, mas a gente não tem condições de dizer, nesse momento a conexão não vai cair, né, vamos bater na madeira aqui. Então, isso é muito sério, né, muito sério. Eu vou juntar essa minha observação aqui com uma pergunta da Ana aqui. Ela diz que a UFSM presta ensino infantil, médio e técnico, superior e pós-superior, né? E nesse cenário é possível criar ou ampliar seu público leitor dentro desses nichos, produzindo literatura infanto-juvenil didática ou recreativa? Aí ela coloca, né? Além da literatura acadêmica já produzida, ou seja, que é o catálogo, aí sou eu que estou dizendo, né? Que o catálogo saia da questão de não ficção e ir também ampliado para o ficcional. Perfeito. Responder em duas partes. Primeiro, essa questão do digital. É muito importante, né, que nós nos atentemos a essa questão da inclusão digital como da inclusão de todos pela leitura. Hoje, a questão digital não é mais uma opção. Hoje, a questão digital é uma realidade que está imposta a nós por todas as circunstâncias, né? Seja a circunstância pandêmica, seja a circunstância do atendimento a inúmeras questões colocadas pela sociedade, principalmente pelas gerações mais jovens, que já nascem hoje como gerações digitais, né? Então, uma coisa que sempre, um dos meus mantras como editor, desde lá os anos 80, é que, e principalmente a partir da virada do século, nos anos 2000, onde, de fato, a partir de um congresso internacional de editores que aconteceu em Buenos Aires, eu tive o privilégio de acompanhar a mudança de comportamento dos editores do analógico para o digital, ou seja, do livro impresso para o livro digital, e tentando entender essas questões. A minha trajetória também me colocou frente a pesquisadores dos quais eu me tornei próximo, até com amizade pessoal e troca intensa de correspondência, e os editei também, como, por exemplo, o professor Roger Chartier, hoje talvez um dos mais importantes historiadores e pensadores dessa questão, não é? Pois é, esse foi o primeiro livro que eu editei do Chartier na Unesp. Então, todo esse diálogo me deu uma convicção plena, e que eu traduzi isso numa frase. Quer dizer, eu, como editor, eu não brigo com suporte. Isso é uma briga que eu não faço, são com os suportes. Para mim, o livro hoje, que é no papel, e ele é também digital, ele é eletrônico, como dizia, ou e-book, né? Aquilo que o Chartier chama de textualidade eletrônica, né? O livro, para mim, o importante é nós trabalharmos o suporte adequado àquele conteúdo que nós editamos. A verdade secular de que cada livro é um livro para o editor, né? Cada livro merece o seu próprio projeto, cada vez mais hoje
me parece uma frase necessária, uma frase importante. Porque muitos livros nós podemos editá-lo apenas digitalmente, como alguns merecem uma edição em papel especialíssima. Ou seja, cada livro é um livro e cada um tem o seu interesse e o seu destino editorial. Mas nós devemos, antes de tudo, entendê-lo como um livro especial e não brigar com suportes. Não brigar com suportes. Então, a questão do digital, né, que é uma discussão hoje superada na maior parte dos países onde a questão da editoração é avançada, né, não há briga, há uma disputa comercial entre o livro digital e o livro em papel, mas não há incompatibilidade entre esses suportes, muito pelo contrário. Né? Por observação própria e por pesquisas que eu consigo ter acesso, né, as gerações digitais não têm nenhum problema, não é uma questão, por exemplo, para uma criança de 10 anos ou 12 anos, ler hoje no digital ou no impresso. Ela navega de um e de outro sem nenhum problema. Não se trata de um problema ou de uma questão. O que nós precisamos no Brasil, então, hoje? Nós precisamos de acesso. Não é? Tanto é que a questão do acesso à internet, não é? Principalmente forçado pelo período pandêmico hoje, é algo vital. Não apenas do ponto de vista da comunicação, mas principalmente pela educação. Nós estamos tendo um retrocesso do ponto de vista educacional do país nesse período da pandemia, porque a maior parte dos nossos alunos, ou pelo menos uma parte significativa dos nossos alunos, as pesquisas já estão começando a aparecer nesse sentido, não tem acesso ao digital. Eu li esses dias, né, uma das pesquisas que dizia que milhares de alunos conseguem ler digitalmente ou ouvir as lições dos professores, né, que também fazem um esforço imenso para dar suas aulas por intermédio de celular, com recursos de 3G, etc. Tal, né? São alunos que conseguem apenas, somando os minutos da semana, conseguem 1 hora de aula, digamos assim, ou de informação via virtual, porque não tem sinal, não conseguem sinal. Né? Alguns casos já foram mostrados, inclusive, em programas fantásticos da televisão, né? Como um cidadão que sobe na árvore para pegar o sinal do quintal da casa dele. Ou seja, nós temos que superar rapidamente isso, porque isso hoje se tornou uma questão vital do direito ao acesso à educação e à leitura. Porque muitas vezes nós teremos que enfrentar de novo esse problema do isolamento, né? E o problema do acesso se torna realmente estratégico e vital. Então, agora, Castilho, deixa eu só te interromper, que me ocorreu. Claro. Ela não é uma situação única brasileira, né? A América Latina, por exemplo, também passa por isso, né? Total. Que demonstra mais uma preocupação que a gente deveria ter se tivéssemos um governo sério do ponto de vista da autonomia do país, né? Que é exatamente nós nos igualarmos às nações desenvolvidas, porque não apenas a diferença social entre as classes sociais do país, como o Brasil, vão começar a se distanciar, a partir do momento que o filho das classes abastadas vai ter aula 7 dias por semana, e os filhos das classes subalternas vão ter 1 hora por semana de aula, né? Como também essa diferença educacional do país nos distancia cada vez mais dos países do norte, né? Do norte do Equador, dos países chamados desenvolvidos, né? Então, as nações ricas vão ficar cada vez mais distantes desses países em que não conseguem fazer com que a sua população alcance um nível educacional adequado, né, para concorrer exatamente no concerto das nações com a sua autonomia necessária enquanto país. Então, se trata de problemas estratégicos micro e macros, né, Marília? Quer dizer que exatamente dizem respeito apenas à educação, mas não, dizem respeito até à segurança nacional, né? Essa é a transversalidade da questão que nós estamos vendo hoje. Agora, é importante também que a gente pense, enquanto edição universitária nesse mundo digital, que nós devemos investir, sim, na edição digital, nas bibliotecas digitais, ou seja, no conjunto dos materiais
que tornem cada vez mais acessível a todo tipo de leitor os materiais necessários, né? Sejam eles impressos, sejam eles digitais. Isso para a primeira parte da pergunta. A segunda, que a Ana Paula fez, eu acho sim, Ana Paula, que é importante que a editora universitária produza além da não ficção. Eu acho importante. No entanto, mais importante do que isso é que a editora, cada uma das editoras universitárias, inclusive a Federal de Santa Maria, ela respeite o seu projeto próprio enquanto editora universitária. É importante ela ter um projeto que se identifique com a comunidade. E a partir do momento dessa linha que a universidade empresta à editora, né, e que a editora reverbera para a universidade, inclusive aperfeiçoando essa linha da própria universidade, ela se mantenha fiel a esse projeto. Eu lembro também, ao mesmo tempo, que muitas das editoras associadas à Associação Brasileira das Editoras Universitárias já têm há muitos anos livros ficcionais, né? Livros de literatura, livros de poesia, principalmente quando se trata de literatura regional. E uma coisa que também eu observei e sempre defendi nas editoras universitárias, né, é esse caráter, muitas vezes, em que muitas das nossas editoras universitárias, espalhadas pelo Brasil diverso, complicado, difícil, complexo, muitas das nossas editoras universitárias, elas são, em sua região, o único lugar de preservação da memória literária daquela região. Né? Então, eles editam seus autores locais, que muitas vezes não saem daquela localidade ou daquele território, muitas vezes dentro do próprio Estado. Mas elas são fundamentais para preservar a cultura escrita daquele período e de períodos históricos daquele território. Né? Então, isso já existe. Né? Muitas editoras fazem isso, fazem de maneira, inclusive, muito competente. E eu acho que, se couber à edição universitária, à editora universitária, projetos literários, ela deve fazê-lo. Né? Mas eu acho que ela deve fazer esse projeto editorial dentro de um projeto próprio e a partir do momento em que ela esteja, digamos assim, já segura e com a firmeza necessária para fazer bem aquilo que ela melhor faz, que é produzir os textos científicos. Né? Sejam eles avançados, né, do ponto de vista da linguagem científica, sejam eles traduzidos como divulgação científica. Né? Ao mesmo tempo que nós vamos produzir um livro de uma pesquisa científica do Brasil, da própria universidade ou do exterior, numa linguagem de um assunto de ponta, é importante ainda falar sobre parto induzido, sobre cuidados na velhice, sobre direitos civis, sobre espancamento feminino, né? Sobre assuntos que são da maior parte problemas da maior parte da nossa população. Castilho, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Na realidade, é um comentário e mais uma pergunta. Eu assumi a editora da Universidade Federal de Santa Maria em 2014. Em 2013, quando vendo a tua palavra, eu peguei um dado aqui, em 2013, o orçamento da editora da universidade beirava R$300 mil. R$300 mil o nosso orçamento. Sim. E hoje, 2021, o orçamento, pasme, está em torno de R$100 mil. Ou seja, toda a universidade, ao longo desses anos, foram diminuindo o orçamento em função dessas políticas macroeconômicas totalmente irresponsáveis e equivocadas, do meu ponto de vista. Uhum. Não obstante a isso, uma coisa que nós, para podermos darmos conta dessa demanda que aumentou muito nos últimos anos, a gente criou os e-books, que era uma forma de canalizar essa produção importante que nós tínhamos. Estamos passando de 100 e-books. Uma coisa que eu aprendi muito contigo, desde que eu assumi a editora da universidade, eu fiquei lendo os teus escritos. Tu foi a pessoa que abriu a nossa revista Estilo Editorial, quando nós lançamos ela, e uma coisa que eu vejo sempre tu frisar nas tuas falas, e tem vários colegas aqui no nosso grupo da editora da Belsul, da Belsul, que
também tem essa questão em mente, é o seguinte, como tu vê uma questão que tu sempre disse que quando tu foi diretor da editora da Unesp, a tua grande questão era como fazer o livro chegar no leitor, sempre foi um dos objetivos, uma frase que até tu disse me marcou, esse foi um objetivo que eu coloquei, fazer o livro chegar no leitor. Nós estamos vivendo um cenário extremamente difícil e as perspectivas não são, lamentavelmente, nada. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Pela tua experiência, num cenário de restrição econômica, de cada vez mais ataque à autonomia das universidades, como a gente fazer, com poucos recursos, fazer o livro chegar no nosso público-alvo? Pela tua experiência, que sugestão tu nos dá nesse momento, que é um momento extremamente complicado? Essa é uma excelente pergunta, Daniel, e eu acho que ela é vital para a existência das editoras universitárias. De fato, uma coisa que eu sempre me preocupei desde o início da editora, quando eu comecei a atuar na editora Unesp, em 1988, até como editor executivo, o diretor na época é o professor Marco Aurélio Nogueira, que deu início à editora em 87, né, foi exatamente a sua sustentabilidade. Quer dizer, como que nós vamos poder, digamos assim, numa história permanente de restrições orçamentárias que vivem as universidades, dependendo do período, são problemas terríveis, né? Como nós tivemos, por exemplo, né, em 1998, depois em 2008, nós tivemos crises econômicas estratosféricas, né, que nos fizeram ter problemas seríssimos do ponto de vista da sustentabilidade das editoras universitárias e de muitas pesquisas e tarefas que a universidade assume, né, no seu cotidiano, né. Então, a questão da sustentabilidade sempre foi alguma coisa que eu me preocupei muito. Então, uma das coisas que eu consegui discutir inicialmente no grupo inicial da editora Unesp, depois no âmbito da universidade e no âmbito também das editoras universitárias, foi justamente a insistência minha, que no caso da Unesp foi bem sucedida, no sentido de criar para a editora universitária uma sustentabilidade o máximo possível que lhe desse uma autonomia econômica, não é? E como isso se faz? Nós estamos dentro de uma determinada sociedade capitalista que tem suas regras, então não há como você fugir disso, não é? No caso de uma editora universitária, você faz isso fazendo negócios. Fazendo um negócio significa o quê? Você tem que vender seus livros. Para você vender seus livros, você precisa ter determinadas estruturas e você precisa também ter investimentos à altura. Então, a universidade, a Unesp, num primeiro momento, ela, nos vários anos de início da editora da Unesp, a universidade soube investir e destinou verba suficiente, digamos assim, para que a editora pudesse dar os seus primeiros passos, como qualquer outra, entre aspas, empresa. Não é? Porque se nós éramos uma empresa sem fins lucrativos, nós tivemos o mesmo tipo de funcionamento de uma pequena editora, ou seja, um investidor, no caso a universidade, um investidor que tinha determinadas finalidades e de propagação e de autossustentação, e, ao mesmo tempo, nós tivemos um retorno, todo o retorno que seria o lucro, digamos assim, do empresário, voltado para o desenvolvimento da própria atividade, não é? O que acelerou bastante o crescimento da editora da Unesp. Não é? Na verdade, eu falo da editora da Unesp até 6 anos atrás, que já faz 6 anos que eu saí da editora. E até enquanto eu estive à frente da editora, a Unesp nunca deixou de colaborar, nunca deixou de, no seu orçamento, destinar uma parte do seu orçamento para sustentar a atividade editorial. É verdade que nos últimos, digamos assim, 10 anos que eu estive na editora da Unesp, esse recurso da Unesp ia principalmente para projetos novos da editora, e principalmente para fomentos de novos autores da Unesp, não é? E que se traduziu também em projetos de open access, né? De acesso aberto, de acesso gratuito, de publicações em primeira edição.
Quer dizer, quando eu deixei a editora 6 anos atrás, eu deixei também 400 livros em e-book, principalmente da editora, digamos assim, a segunda editora dentro do selo Unesp, que é a Cultura Acadêmica, né? A editora Cultura Acadêmica, que é o segundo selo da editora Unesp e que se caracteriza pela publicação de livros em primeira edição, de autores, principalmente em primeira edição, e de pesquisadores da Unesp. Eu deixei 400 títulos online para download gratuito, né, naquele período. Então, esses recursos da universidade já iam para esses novos projetos, principalmente para esses novos projetos, e para garantir uma sustentabilidade segura para a editora da Unesp, que naquela altura também, a partir do seu 12º, 15º ano, já arrecadava recursos suficientes com a venda dos seus livros no mercado livreiro, né, para que ela pudesse continuar a se sustentar. A gente sabe, como editor também, né, que uma editora, ela, para ter essa sustentabilidade, ela já precisa ter um catálogo, digamos assim, mais parrudo, né? Nós vamos ter aí 200, 300 títulos ativos que vendem, né, e que possam ter uma circulação. Então, a editora também teve uma política editorial voltada para isso, né? Não é à toa que em torno de 30%, oscilando entre 30% e 40% do catálogo da Unesp é feito também de traduções de pensadores conhecidos no mundo todo, né? E que isso garante também, apesar do investimento maior, garantem também retorno, garantem rentabilidade. Então, tudo isso alinha políticas e alinha também estratégias profissionais editoriais. Por exemplo, desde que eu descobri que para você ser uma editora que assuma, tem esses autores, né, internacionais, estou falando de Giddens, estou falando do próprio Buck, estou falando de um Adorno, estou falando de, enfim, né, todos esses pensadores que fazem parte do catálogo extenso de traduções da editora Unesp, que eu descobri que precisava ir para a Feira de Frankfurt para fazer esse tipo de contato, para se apresentar, para ser reconhecido, né? Nós destinamos um recurso, a universidade destinou um recurso para que me pudesse pagar minha passagem, meu hotel para Frankfurt, né? Eu fui 24 anos seguidos para Frankfurt, sem perder um ano. 24, quase fiz bodas de prata, né? Então, com a Feira de Frankfurt, e aí nós conseguimos esses autores, né, graças a essa persistência, e eu não ia para Frankfurt para passear, para conhecer a feira, eu ia a Frankfurt para fazer esse trabalho, que se traduziu publicamente, digamos assim, quase um relatório público, pelos autores que nós temos hoje na editora da Unesp. Então, esse tipo de questão é fundamental. Agora, veja bem, eu sempre me preocupei, quando eu falo da Unesp e dessa trajetória de autossustentabilidade, em não dar receita. Isso não é receituário. Isso não significa que todas as editoras precisam fazer esse caminho para ter a sua sustentabilidade. Há inúmeras formas de fazer isso, né? A forma que a editora da Unesp encontrou para fazer isso, para se autossustentar, ou pelo menos para ter a maior parte da sua receita vinda dos seus custos vindos da sua própria receita, né? Foi essa, e deu certo, tudo bem. Mas existem outras criatividades, né? E isso tem que estar junto, umbilicalmente junto com o projeto editorial da universidade, né? Então, se eu tenho um projeto editorial de preservar a minha região, a cultura escrita do meu território, da minha região, obviamente, eu não preciso ir para Frankfurt todo ano. Agora, obviamente, também eu preciso ter recursos suficientes e fazer recursos suficientes para sustentar aquele projeto regional. Ótimo, Castilho, eu posso te interromper um pouquinho aqui para fazer uma observação?
é a velha questão que o Bourdieu traz, né, do equilíbrio do capital de bem simbólico e o capital financeiro, como dois norteadores das editoras, né? Mas tu falaste aqui sobre política da instituição, né? E eu acho isso tão importante, assim, não estou falando eu, Marília, mas dentro, assim, dos estudos sobre a área, né? A questão também da formação, quer dizer, qual é o papel da editora universitária, como é que ela está alocada dentro da instituição, quais os objetivos com isso, porque dentro de uma realidade que a gente vê, em relação, por exemplo, à questão pedagógica de formação, né? Ela também é um celeiro em que passam ali bolsistas, né, estudantes, pelo menos a editora da UFSM, são bolsistas do design, da produção editorial, né, de outros cursos. Então, se percebe, junto com essa questão da editora que carrega, digamos assim, o nome da instituição, o surgimento de uma série de laboratórios, em grande maioria projetos de extensão, e que também fazem, por sua vez, as vezes de editor, né? Por quê? Porque tem uma demanda reprimida aí de professores, de mestres, doutores, da própria instituição que tem uma produção e precisam publicar. Precisam porque é importante, a temática é importante, e também porque tem aí uma pressão por produtividade. E acaba ficando, né, um pouco solto, não teria que ter aí uma política de que harmonizasse essas demandas com essa figura da editora que carrega o nome da universidade. Não sei se isso tem saída, entende? Mas eu acho que tem que trazer essa discussão à baila. Perfeito. Eu vivenciei também essa questão, obviamente, na Unesp, e tive a oportunidade de discutir inúmeras vezes isso dentro da ABEL. A questão dos... Aí são, digamos, são duas questões que eu acho que são importantes serem abordadas, Marília. Primeiro, é essa questão da necessidade de publicação atestando produtividade, né? Do ponto de vista da editora universitária, é importante que a comunidade acadêmica entenda que não será a editora da universidade ou qualquer outra editora do país que vai resolver esse problema. Na verdade, eu acho que está na hora, mais do que na hora, do que a universidade enfrentar essa questão da produtividade de maneira correta. O que eu acho de maneira correta? É demonstrar exatamente que os pesos e os tempos de cada um dos nossos escaninhos científicos, né, são diferentes. Então, se a antropologia tem um tempo de pesquisa e divulgação dessa pesquisa, talvez seja diferente da odontologia, né? Que é diferente da arqueologia, que é diferente da história, que é diferente da física, que é diferente da medicina, que é diferente da microbiologia, que, por sua vez, é diferente da química orgânica ou da química inorgânica, né? Então, cada um de nós, cada uma das ciências tem os seus tempos e o seu tempo para fazer a sua divulgação, e mais do que isso, ela tem também os seus meios próprios de divulgação desta produtividade. Então, enquanto as nossas universidades não encararem, em relação principalmente às agências de fomento, não é? As pesquisas, essas questões, enfrentarem frontalmente essa discussão, vai ficar essa questão do publish or perish, né? Ou publica ou cai fora, que é em última instância, traduzindo no popular, né? A questão, ou você publica, ou você é um professor de segunda, um pesquisador de segunda, e para isso você tem que publicar. Tudo isso acaba caindo nas costas das editoras universitárias, como se elas fossem o que vai resolver o problema. Na verdade, a origem do problema está nas universidades, nas agências de pesquisa, que simplesmente copiaram uma questão de produtividade que vem de outros ângulos e fora do país. Não é? É insustentável isso. Não é? No próprio seio de onde essas coisas surgiram, né, isso já é parte de uma reflexão, inclusive, de um professor pesquisador conhecido que foi presidente da editora de Harvard. Né? Nós temos um livro na editora da Unesp, que agora, infelizmente, me foge o título,
né, que nós publicamos aqui, exatamente sobre esse problema. Ele dizendo desse acúmulo nas editoras universitárias da produção norte-americana de professores e pesquisadores que tinham que publicar, senão perderiam o emprego. Né? Ou seja, é uma equação que nós temos que saber a origem para poder trabalhar com ela. Isso é um lado da questão. O outro lado da questão são exatamente esses laboratórios editoriais que surgem nas faculdades. Né? Eu tive também essa questão colocada muito lá atrás, né? Ainda nos anos 90, no início da editora da Unesp, e que se firmou principalmente nessa passagem dos 90 para o começo do século XXI, né? Nos anos 2000. E que, ao contrário do que as pessoas, alguns colegas na época da Unesp consideraram, eu achei o surgimento dessa possibilidade de edições locais das 23 cidades da Unesp, que é uma universidade caracterizada como uma universidade multicampus. Né? Nós estamos em 23 cidades, se não me engano, são 43 campos no total. Né? Nós temos, porque, por exemplo, no caso da minha unidade em Araraquara, né, nós temos 3 campos. Né? São 3 unidades educacionais e de pesquisa que estão instaladas em 3 partes da cidade. Então, muitas cidades têm mais de um campus. Né? Então, se não me engano, são 43 campos na Unesp. São 6 anos atrás, eu já estou começando a esquecer. Mas, enfim, essa multidiversidade também de campos da Unesp trazia uma demanda também para a editora central, que é a editora Unesp, que não dava conta do recado, não podia dar conta do recado de toda essa demanda. Então, eu, junto com os diretores das unidades naquele período, eu comecei a incentivar a existência dos laboratórios editoriais, como laboratórios mesmo, né, dentro desse sentido. Então, nós fizemos, a partir da editora, uma indicação editorial, né, tanto do ponto de vista da seleção do que seria publicado, instruindo comissões editoriais ou conselhos editoriais locais, né, para fazer essa depuração do que poderia ser publicado localmente. Comecei a colocar esses livros, a possibilidade desses livros também fazerem parte das nossas exposições em feiras de livros. Esses livros também tinham lugar nas livrarias da editora da universidade, né? E aquilo, de fato, começou a funcionar como um laboratório, né? Como um laboratório de livros que poderiam ter uma tiragem maior, uma exposição maior, a partir do momento que eles pudessem ser transportados para a editora da Unesp. Com o passar dos anos e da tecnologia aprimorada, boa parte desses livros começaram a ser e-books, né? Então, aí eles entraram no hall da edição acadêmica, no segundo selo, que é exatamente a cultura acadêmica. Então, muitos desses livros publicados pelos laboratórios locais passaram a ter o selo, né? Eles já tinham, na verdade, antes da questão digital, eles já tinham o selo da cultura acadêmica. Então, era o laboratório local mais o selo cultura acadêmica. Então, a universidade começou, digamos assim, a se apaziguar, né? E, ao mesmo tempo, criando um canal criativo, editorialmente falando, né? Para poder fazer essa produção também circular. Né? Exatamente, porque aí há uma abertura de um diálogo também para uma construção em conjunto, né? Isso. Inclusive, é como acontece com a Comarte e a EDUSP também, né? É um exemplo disso. A Universidade do Amazonas também parece que tem uma experiência nesse sentido. Me parece, assim, que é uma abertura, com a editora como um guarda-chuva que possa também dar espaço para a existência desses laboratórios, né? Sim. É interessante essa construção. Porque é uma forma também, né, de você divulgar e atende um pouco também aquela questão que o Daniel falou, né, de você buscar o leitor, né? Porque muitas vezes a edição local, muitas vezes diz respeito àquela comunidade de leitores universitários daquela faculdade, daquele campus universitário, daquela cidade. Né? De novo?
Mas agora já está dominando o código. Já sabe, quando eu fizer assim, eu chiado. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Esse microfone, de vez em quando, dá problema, né? A gente também já está se encaminhando aqui para o finalmente do nosso encontro, né? Já estamos com mais de uma hora aqui de fala. Eu não poderia deixar de trazer aqui uma observação do Carlos Alberto Gianotti, né? Que é o editor da Universidade do Rio dos Sinos, do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. E aí ele diz aqui que a editora universitária tem de editar livros negociáveis que tenham leitores que tornem o livro integralmente sustentável. Tu já falaste um pouco sobre isso, né? E a pergunta dele seria: como conseguir isso publicando pesquisa? E aí eu acho que a provocação: cadê o leitor das pesquisas? E eu complemento, né? Parece que o CTP, que é o segmento de técnicos científicos e profissionais, teve uma queda aí na sua produção, né, segundo a pesquisa Produção e Vendas do Mercado Editorial, que foi publicizada esse ano, né? Não sei se tu quer comentar isso. Eu acho essa uma questão importante que o Gianotti coloca. Aliás, ele sempre coloca essa questão, né, que eu acho que é importante mesmo, porque é o nosso problema. Né? Ele coloca sempre essa questão porque esse é o nosso problema, né? Como tornar sustentável o livro científico, né? O livro científico. E é um problema exatamente por uma questão que é atávica das nossas políticas públicas de ensino, pesquisa e das universidades, que é exatamente o pouco valor que se dá a isso enquanto publicação para um grande público, né? Para um grande público. Né? Há uma determinada cultura de que o aluno, que o leitor, melhor dizendo, né? O leitor da pesquisa científica é apenas enquanto o cidadão é estudante, ou como uma obrigação do professor que está no seu ofício de professor. Né? Na verdade, as grandes discussões científicas podem e deveriam estar disponíveis para o conjunto da população. É óbvio que nós não podemos transportar ou transplantar um texto entre pares para um texto para o conjunto da população. Né? Se eu vou discutir física, se eu sou um físico especializado em física quântica e vou discutir com outro físico especializado, provavelmente vai ser numa linguagem que poucos entenderão, fora daquele meio. Mas é perfeitamente possível, e nós temos exemplos gritantes, que são best-sellers, como, por exemplo, Stephen Hawking, né, que traduzem a física para o grande público e se tornam best-sellers. Né? Então, a tarefa da leitura é também uma tarefa da escrita. Né? A tarefa da editora, principalmente, é fazer a tradução dessa linguagem para um público mais amplo, onde a pesquisa seja publicada não necessariamente no estrito senso em que ela é produzida para as teses de doutorado, para as dissertações de mestrado ou para as pesquisas internas aos pares. Volto a dizer, se for para circular papers entre nós, não é necessária a existência das editoras. Né? Mas as pesquisas que as editoras publicam devem ter uma linguagem acessível. Tanto é que hoje é quase lugar comum, no conjunto das nossas editoras, né, que não se publica a tese de doutorado como chega da banca. Né? Ela tem que ser transformada não apenas na sua forma, e muitas vezes na sua linguagem, num livro acessível a um público mais amplo. Né? Então, esse é um problema eterno, e é um problema que tem que ser trabalhado, do meu ponto de vista, livro a livro. Livro a livro. Né? Quer dizer, o equilíbrio aí é muito importante. Isso não significa também que todo livro tem que ter 10 mil leitores, mas ele precisa ter um patamar mínimo, né, de leitores para que ele possa receber o selo da editora e poder entrar num projeto de autossustentabilidade das editoras. Né? Eu vejo a questão dessa forma. Que, aliás, é uma forma clássica, né, de todas as editoras do mundo desde que existem. Né?
você vai combinando livros que vendem mais com livros que vendem menos, mas são importantes serem publicados, no sentido de ter uma média sustentável que lhe dá, digamos assim, o plano de voo para uma atividade extensa no tempo, né, de sustentabilidade da editora. Perfeito. Castilho, nós agradecemos enormemente aqui esse momento. Vai ficar gravado para quem não puder estar aqui participando, acompanhar e tomar parte dessa discussão tão importante, né? Eu vou me despedir aqui e passo em seguida a palavra para o Daniel Coronel, o diretor, então, da editora da UFSM, tá bom? Muito obrigada. Mais uma vez, Castilho, muito obrigado pela oportunidade, por essa verdadeira aula, palestra que tu nos deu. Agradeço à professora Marília, a toda a equipe da editora da UFSM pela colaboração. Castilho, eu vou pedir depois que tu me mande por e-mail o teu endereço, que a gente gostaria de te encaminhar, em nome de toda a equipe da editora, um livro sobre a história da Universidade Federal de Santa Maria, que está fazendo 60 anos e continua cada vez mais fiel à sua missão de promover ensino, pesquisa e extensão, e sempre defendendo a sua autonomia, mesmo em tempos difíceis, complicados. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pela história em defesa do livro e da leitura, e que tenhamos brevemente a oportunidade de estarmos juntos, dialogando em defesa do livro, da democracia e da ética. Mais uma vez, muito obrigado, e passo a palavra para as tuas considerações finais. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Marília. Obrigado também a toda a equipe da Universidade Federal de Santa Maria, que esteve aqui conosco, dando sustentabilidade também a esse bate-papo, na verdade, né, onde eu falei muito, mas, enfim, quem trabalha com livro, leitura, literatura e biblioteca sempre fala bastante. Mas eu espero que tenha sido um momento também agradável para vocês, como foi para mim. Eu estou sempre à disposição de vocês, tenho, pela Federal de Santa Maria, como disse, um apreço enorme pela história que tivemos juntos, aí junto a Abel, quando o Honório estava entre nós, e dou parabéns a você, Daniel, por continuar esse projeto bonito da editora da Federal de Santa Maria e continuar com as contribuições que vocês dão, não apenas à edição brasileira, mas também, em especial, à edição universitária e à pesquisa científica no Brasil. Nós temos cada vez mais estarmos firmes, unidos, muito juntos em defesa da ciência, em defesa dos direitos democráticos e, principalmente, do direito à leitura para todos. Muito obrigado, espero em breve estar aí com vocês e receberei com muito gosto e muito prazer o livro da história da universidade. Ele ficará aqui na minha estante, que cada vez mais é uma estante, de fato, de leitura. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, Castilho. Tchau. Muito obrigado a todos. Até mais. Um abraço. Até mais.